A generosidade é uma responsabilidade espiritual. Isso aqui é muito sério. Dar não é perda, é parte do caráter cristão. 2 Coríntios capítulo 9, 6 a 7 diz que Deus ama quem dá com alegria. E deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. Embora seja muito importante a assistência social, seja muito importante ajudar a ONGs, eu ajudo a ONG, Laura também sabe, a gente está sempre aqui na nossa finança, a gente ajuda, isso é muito importante, mas cuidado para não ser uma ajuda só de assistencialismo. Deixa eu explicar isso aqui para você. Haverá situações em que o único remédio a curto prazo é o assistencialismo. Porque há muitas pessoas que ele não vai sair daquela situação ali. Não adianta. Não adianta. Se você está com uma pessoa, por exemplo, que já está com 50 anos, analfabeto, talvez até morador de rua, sem perspectiva nenhuma, não teve nenhum respeito próprio, apanhou a vida toda, não tem curso, não tem nada, é viciado em drogas, dificilmente você vai conseguir tirar uma pessoa dessa de uma situação de alguém que deve ser assistido. Então também não sejamos inocentes. Esses discursos de autoajuda, de palestras motivacionais, eu acho que é um perigo quando você pega palestra motivacional e usa como elixir para todos os males. Há pessoas que elas já estão numa etapa que elas não voltam mais. Vamos ser coerentes. Quem trabalha com sociologia, quem trabalha com viciados, com pessoas de rua, sabe disso. Tem gente que não volta. Há casos miraculosos de pessoas que estão assim na sarjeta e de repente conseguem dar a volta por cima e adquirir propriedade, faculdade e tudo. Há casos, felizmente, mas são raros. E você não vai agora só pegar os casos que deram certo e abandonar os outros. Então, o assistencialismo, ele é necessário. A crítica que eu faço, às vezes, a muitas formas de governo, é quando eles usam o assistencialismo para se promover, para ganhar voto. Em época de eleição, isso acontece demais. Aí vem o governo e fala assim, não, o governo federal aumentou o Bolsa Família. Hoje, nós temos 20% a mais de famílias recebendo Bolsa Família. Que maravilha! Não, isso não é maravilha. Se você olhar, isso é o atestado de negligência do poder público sobre o país. Quando você tem um país que está aumentando exponencialmente as pessoas que dependem do Bolsa Família, você está falando de um país que está empobrecendo governo após governo. Você entende? O ideal é que se diminuísse o número de pessoas que precisam do Bolsa Família, não que aumentasse. Então, quando o governo bate no peito, meu governo é um bom governo, porque eu agora estou dando 2 milhões a mais de Bolsas Família para as pessoas, estou ajudando mais, cestas básicas, isso não está ajudando. Seria mais coerente e honesto do governo falar o seguinte, olha, esses 2 milhões que eu estou dando a mais agora, na verdade, é um déficit, porque nós temos 5 milhões de pessoas, estou chutando um número aqui na linha da pobreza, e nós só conseguimos ajudar 3 milhões. Então, agora, com esses 2 milhões, nós estamos conseguindo cobrir o ranking maior. Mas a nossa tarefa nos próximos 4 ou 5 anos de governo é diminuir esse número dos 5 milhões, é fazer um estudo honesto. Hoje, no Brasil, quantos milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza? X. Pois é, a minha meta de governo é chegar ao final do meu mandato diminuindo o número de pessoas que precisam da assistência social do governo. Aí eu bato palma. Aí é um governo que está realmente investindo em educação, está investindo em saneamento básico e tudo mais, que ele está tirando as pessoas do assistencialismo. Só que quando tira a pessoa do assistencialismo, geralmente essa pessoa agora ele pensa mais, ele tem mais escolaridade, mesmo que ele não estudou, o filho dele vai fazer faculdade, aí resultado, talvez essa pessoa não vão votar num governo assim, a troca de uma cesta básica. Então, no frigir dos ovos, o jogo melhor é o seguinte, mantém esse povo precisando da cesta básica, negligencie-os durante a maior parte do seu governo, e na época das eleições, dê cesta básica para eles, que aí eles pegam e ficam felizes, esquecem que você os negligenciou durante 80% do governo, só lembrou deles nos 20% do final ali, aí eles vão votar em você e você permanece no cargo. Isso que é o terrível, tá certo? Agora, com esses elementos de sociologia bem colocados aqui, eu quero dizer para você que é obrigação não somente do governo
mas de todo cidadão de bem, com um asterisco naquele que se diz cristão. Por que um asterisco no que se diz cristão? Porque se todo mundo deve ajudar o semelhante por uma questão social, o cristão tem um plus, vou até falar daquele jeito errado, um plus a mais, como diz o pleonasmo, um plus a mais, que o cristão tem que ajudar por uma questão de cidadania e por uma questão de obediência a Jesus. Se Jesus é o Filho de Deus, em forma humana, e Jesus mandou fazer uma coisa, quem desobedece Jesus está encontrando o caminho do inferno. Então, todo mundo tem que ajudar o seu semelhante. Mas o cristão tem que ajudar por um motivo ainda maior, que Jesus mandou. Não é porque ele se sente bem fazendo isso. Não é porque é o correto, é porque Jesus mandou. Entende? E aí, nesse ponto, eu estou falando de algo não para bancar o bonitão aqui, o sertão, mas é algo que eu e Laura fazemos, já está ouvindo aqui e não me deixa mentir. Nós temos nas nossas finanças um planejamento para ajudar pessoas. Intencional. Eu não fico divulgando aí tudo que eu faço, mas Deus conhece o meu coração, conhece o da Laura, e nós colocamos na nossa planilha de gastos, o gasto, olha, esse ano nós ajudamos tantos, estamos todo mês, assim como nós temos gasto com água, luz, empregada doméstica, gasolina do carro, impostos, etc. Daqui a pouco, educação da Sarinha, também tem que ir lá na lista, e ajuda a pessoa. Mas muitos pensam que a ajuda ao semelhante é algo que ele só faz, se sobrar um dinheiro, eu dou uma ajuda para aquela ONG lá. Não, não é esmola. Eu acho interessante que, em hebraico, a palavra para donativo é tzadká. Tzadká significa justiça. Justiça. Por isso que a Bíblia fala tanto do direito da viúva, do direito do pobre, do direito do órfão. Roubastes o dinheiro do órfão. Então, antes de você ficar criticando só o governo, porque eu fiz uma crítica ao governo, faça você o que você acha que o governo deveria fazer. Mas o governo devia ajudar todo mundo. Eu não tenho como ajudar todo mundo. Eu não estou perguntando se você tem que ajudar todo mundo. Você tem que ajudar o que estão na sua esfera. O governo também não pode resolver, por exemplo, os problemas da Etiópia. Ele é o governo do Brasil, não é da Etiópia. Ele não tem como resolver a fome mundial, mas ele tem a obrigação de resolver alguma coisa dentro dos limites onde ele governa. Correto? Correto? O mesmo princípio vale para mim e para você. Eu não posso resolver os problemas do mundo, mas eu tenho a obrigação de resolver os problemas daqueles que estão dentro da esfera onde eu tenho uma atuação mais ativa. Próximo aqui, olha. Então, generosidade é uma responsabilidade espiritual. Sexto princípio. A ansiedade financeira deve ser combatida com confiança em Deus. O cristão trabalha, planeja, mas descansa em Deus. Mateus 6, 31 a 33, Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós não buscamos em primeiro lugar a Deus, nós buscamos em primeiro lugar as coisas que seriam acrescentadas. A gente lê esse versículo ao contrário. Buscar em primeiro lugar todas as coisas e o reino vos será acrescentado. E não é isso que a Bíblia diz, tá certo? Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí vem aquela parte também da mordomia. Seja fiel aos seus dízimos, às suas ofertas, aos impostos e aquela parte que você tem que separar para ajudar o seu semelhante. Você não pode fechar o mês sem perguntar assim: quem eu ajudei, pelo menos alguma coisa aqui? A sair da miséria ou ajudar uma família, sei lá. Faça alguma coisa mais planejada. Não estou falando em esmola, não estou falando de sadical, estou falando direito. Você tem aí no seu bairro uma senhora, talvez viúva ou separada, que tem 3 filhos. Estou dando dicas de coisas que a gente faz. E ela não tem como pagar o transporte escolar para levar as crianças para a escola. Está no seu orçamento? Olha, é X%. Quanto que é um transporte escolar por mês aí? Uns R$900, sei lá. Falou assim: olha, eu não tenho como pagar os R$900, não, mas chama um cunhado seu, um primo, um parente. Fulano, olha, fulana de tal aqui é minha vizinha, a senhora pobrezinha do bairro ali. Todinho, os meninos vão a pé para a escola, perigoso, com chuva e tudo mais, e ela tem que trabalhar, e as meninas vão para a creche, lá para a escola, fica R$900 o transporte escolar. Vamos fazer uma vaquinha aqui e vamos comprar, e vamos pagar um ano, pelo menos, o transporte escolar? Eu pago 450, você paga 450. Não vai pesar. Ou ainda que pesar, coloca como obrigação social, porque o Cristo falou. E você vai ver que o seu dinheiro vai ser multiplicado não porque é um toma lá da cá, não é teologia da prosperidade, cuidado para não cair nisso.
Mas é porque você descansa em Deus. Você busca em primeiro lugar o reino. E Deus vai cuidar de você. Assim como ele usou você para cuidar daquela viúva, ele vai usar alguém para cuidar de você. Dica: é coisa que eu vivo. Não, isso aqui não é coisa que eu leio, não. Tá bom? Eu sei o que eu tô falando.